Olá, tudo bom? Eu e a Andréia estamos juntos aqui para passarmos essa lição, a lição de número 17 do nosso trimestre, que fala sobre as biografias bíblicas. E eu com a Andréia vamos juntos aqui estudar essas perguntas, e ler os textos do Espírito de Profecia. A primeira pergunta, primeiro o título da lição de hoje é o jovem João Marcos e o verso áureo. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Atos, capítulo 15, verso 39. E a primeira pergunta: qual é a primeira referência que temos a respeito do jovem João Marcos? Atos, capítulo 12, verso 11 e 12, que a irmã Andréia vai ler para nós. E Pedro, tornando-se a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Isto. A segunda pergunta: quem era a mãe de Marcos? Como se deu o envolvimento de Marcos na obra missionária? Ainda Atos capítulo 12, verso 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. O texto do Espírito de Profecia nós vamos encontrar no Ato dos Apóstolos, na página 166. Enviado pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, depois de sua ordenação pelos irmãos em Antioquia, desceram a Seleuca e dali navegaram para Chipre, Atos 13, 4. Assim começaram os apóstolos sua primeira viagem missionária. Chipre era um dos lugares para onde os crentes tinham fugido de Jerusalém por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão. Foi de Chipre que alguns homens tinham viajado para Antioquia, anunciando o Senhor Jesus. Atos 11, 20. O próprio Barnabé era natural de Chipre. Atos 4, 36. E agora, ele e Paulo, acompanhados por João Marcos, parente de Barnabé, visitavam essa ilha. A mãe de Marcos era uma convertida à religião cristã e seu lar em Jerusalém era um abrigo para os discípulos. Ali estavam sempre certos de serem bem-vindos por ocasião de repouso. Foi durante uma dessas visitas dos apóstolos ao lar da mãe de Marcos que este propôs a Paulo e a Barnabé acompanhá-los em sua viagem missionária. Ele sentia o favor de Deus em seu coração e almejava devotar-se inteiramente à obra do ministério evangélico. André vai fazer para nós a terceira pergunta. Diante das dificuldades, como se portou Marcos? Atos 13, 5 e 13. Marcos 13, 5 e 13, E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus
e tinham também a João como cooperador. E 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Penfília, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Agora eu vou ler aqui no Atos dos Apóstolos, página 169. Paulo e seus companheiros continuaram viagem para Perge, na Panfília. Seu caminho era penoso. Encontraram dificuldades e privações e estavam cercados de perigos por todos os lados. Nas vilas e cidades por onde passavam e ao longo das estradas desertas, estavam rodeados de perigos visíveis e invisíveis. Mas Paulo e Barnabé tinham aprendido a confiar no poder libertador de Deus. O coração deles estava cheio de fervente amor pelas almas a perecer. Como fiéis pastores na busca de ovelha perdida, não abrigavam o pensamento de facilidades ou de conveniências próprias. Esquecidos de si mesmos, não fraquejavam quando cansados, famintos ou com frio. Eles tinham em vista um único objetivo: a salvação dos que vagueavam distante do redil. Foi aqui que Marcos, dominado por um temor e desânimo, hesitou por um momento em seu propósito de consagrar-se de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios, desanimaram-nos os perigos e privações do caminho. Trabalhara com êxito sob circunstâncias favoráveis, mas agora, em meio da oposição e dos perigos que tantas vezes cercam o missionário pioneiro, não suportou as dificuldades como um bom soldado da cruz. Devia aprender ainda a enfrentar valorosamente os perigos, perseguições e adversidades. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, Marcos intimidou-se e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, retornando a Jerusalém. Por esse relatório, nós podemos observar que os primeiros apóstolos, o início da obra de salvação através dos discípulos, dos convertidos após que Jesus subiu ao céu, não foi fácil, foi com muitas dificuldades. E mesmo eles sendo batizados pelo Pentecostes, receberam uma porção dobrada do Espírito Santo. Mesmo assim, eles tinham seus próprios esforços, eles tinham que ser esforçados, Eles não podiam... Na verdade, esse menino, esse João Marcos, esse discípulo, ele, na medida que as dificuldades cresciam, ele foi achando assim muito difícil, E aí, ao invés de seguir viagem com Paulo e Barnabé, ele resolveu voltar para Jerusalém. Então nós vemos quanta dificuldade esses apóstolos, esses jovens, esses senhores, encontravam no caminho. A mensagem não era fácil, assim como não é hoje, nunca foi fácil falar a verdade. E nesse tempo deles, eles estavam vivendo o período da perseguição. Eles foram obrigados praticamente a sair de Jerusalém por causa da perseguição contra os discípulos de Jesus. Vamos agora seguir para a quarta pergunta. Qual foi a causa de uma grande contenda entre Paulo e Barnabé? Atos capítulo 15, verso 36 até o 39. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que, desde a Panfília, se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre.
39. Isto, olha só, né, a situação aí. O Paulo e Barnabé se desentenderam ao ter que tomar a decisão de voltar atrás e buscar João Marcos novamente para fazer um novo trabalho. Eu quero ler aqui a nota do Espírito de Profecia, está no livro também de Atos dos Apóstolos, na página 202. Então aqui vai relatar como foram os ocorridos, né? Barnabé estava pronto a ir com Paulo, mas desejava que tornassem a Marcos, o qual se decidira de novo a devotar-se ao ministério. Paulo fez objeções a isto. Parecia-lhe razoável que não tomassem consigo aquele que durante sua primeira viagem missionária tinha os deixado em tempos de necessidade. Ele não estava inclinado a desculpar a fraqueza de Marcos em deserdar da obra pela segurança e conforto do lar. Insistia que alguém de tão pouca fibra não estava habilitado para uma obra que requeria paciência, altruísmo, bravura, devoção, fé e disposição para sacrificar, se necessário, a própria vida. Tão forte foi a contenda que Paulo e Barnabé se separaram, seguindo estes suas convicções e tomando consigo a Marcos. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Atos 15, 38 a 40. Então, irmãos, olha, a gente vê que, na verdade, a contenda de Barnabé e Paulo, né, foi por causa da fraqueza de João Marcos, né? Na primeira viagem, quando ele teve que enfrentar as dificuldades, né, da viagem, do trabalho, ele desistiu e voltou para casa, para sua terra, né, em Jerusalém. E aí, mas Barnabé, mesmo assim, queria buscá-lo, porque ele já tinha se decidido a retomar a viagem. Mas Paulo não achou nisso uma boa coisa a fazer, né? Tomar alguém de novo que não estava tão disposto na hora de maior necessidade, na hora das provas e da perseguição, ele fraquejou. E a obra era tão assim necessitada, né, de pessoas de fibra, né, de altruísmo, né, alguém que estivesse disposto a dar a sua vida pela pregação do Evangelho. E até a discussão, né, o desentendimento foi tão grande que eles se separaram. Barnabé foi buscar João Marcos para acompanhá-lo no seu trabalho e Paulo escolheu a Silas, né, e partiu para outros lugares, né, em busca do trabalho. A quinta pergunta a irmã André vai fazer para nós. Houve mudança de postura da parte de João Marcos? Aqui na nota, no Atos dos Apóstolos, página 170, nos diz assim: esta deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a Marcos, severamente mesmo. Por outro lado, Barnabé se inclinava a desculpá-lo devido à sua inexperiência. Estava ansioso porque Marcos não abandonasse o ministério, pois nele via qualidades que habilitariam para ser útil obreiro de Cristo. Anos depois de sua solicitude, por Marcos foi ricamente recompensada, pois o jovem se entregou sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis. Sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Então aqui vemos, né, a insistência de Barnabé, né, de tê-lo junto com ele nessa nova experiência, trouxe a Marcos um grande benefício. Aqui Deus ele recompensou, né, abençoou a Marcos, e aqui ele se tornou um obreiro valoroso. Isto. Então a pergunta sexta: mais tarde houve reconciliação com Paulo? Colossenses capítulo 4, verso 10 a 11. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé,
acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco recebeio. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, que para mim tem sido consolação. Então, o texto dessa pergunta está também na página 170 do livro Atos dos Apóstolos. Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos, recebendo-o como colaborador. Recomendou-o também aos colossenses como cooperador no reino de Deus. E como tendo para ele sido consolação, Colossenses 4,11, não muito tempo antes de sua morte, Paulo tornou a falar de Marcos como lhe sendo muito útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. Que bom, né? Houve sim a reconciliação de Paulo, com o jovem Marcos, e diz que mais tarde, nos tempos difíceis de Paulo, um pouco antes de sua morte, foi João Marcos, que esteve com ele sendo útil na cooperação do Evangelho. A pergunta agora, pergunta número 7. Como Marcos aprofundou sua experiência cristã? Em contraste, qual foi o caso de Demas, outro cooperador de Paulo? Colossenses capítulo 4, verso 14. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Agora, Filemão, capítulo 1, verso 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Do verso 9. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Então, o texto do Espírito de Profecia está em Atos dos Apóstolos, página 455. Desde os primeiros anos de sua profissão de fé, a experiência cristã de Marcos tinha se aprofundado. Ao estudar mais acuradamente a vida e a morte de Cristo, tinha ele obtido mais clara visão da missão do Salvador. Suas provas e conflitos, lendo nas cicatrizes das mãos e pés de Cristo as marcas de seu serviço pela humanidade, e até onde leva a abnegação para salvar os perdidos e prestes a perecer. Marcos se dispusera a seguir o Mestre na senda do sacrifício, agora partilhando a sorte de Paulo, o prisioneiro. Ele compreendeu melhor que nunca é infinito ganho ganhar a Cristo, e infinita perda ganhar o mundo, e perder a alma por cuja redenção foi o sangue de Cristo derramado. Em face de severa adversidade e prova, Marcos continuou firme, um sábio e amado auxiliador do apóstolo. Demas, firme por algum tempo, abandonou mais tarde a causa de Cristo. Ferindo-se a isto, Paulo escreveu: Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo 4,10. Por ganho mundano, trocou Demas toda a alta e nobre consideração com que pouco discernimento fizera ele
com que pouco discernimento fizera ele a troca? Possuindo apenas riquezas e honras mundanas, Demas era de fato pobre, por muito que ele pudesse orgulhosamente chamar seu. Enquanto Marcos, escolhendo sofrer por causa de Cristo, possuía riquezas eternas, sendo considerado no céu como herdeiro de Deus e co-herdeiro de seu Filho. Nossa, prestando bem atenção aqui na leitura, nós vemos que Marcos adquiriu uma nova experiência acompanhando os discípulos na pregação do Evangelho. Ele havia aprendido mais de Cristo, né? Ele compreendeu o grande amor de Jesus, né? Todo o sofrimento de Jesus pela salvação das almas. E aí ele ficou firme, né? Ao lado de Paulo, sendo para ele um ajudador, né? Um cooperador de grande estima. Quanto a Demas, com o tempo ele foi escolhendo as coisas do mundo. É muito triste, irmãos, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós se não estivermos com o nosso coração firmado nas coisas eternas. Porque as coisas do mundo são muito atraentes e foi isso que atraiu Demas, né? Então, aqui o texto é mencionado que o Demas escolheu coisas passageiras, né? Coisas desta terra que se acaba, e Marcos escolheu coisas eternas, né? Escolheu sofrer por amor de Cristo, mas a sua herança, as suas riquezas estavam lá na eternidade, né? Sendo considerado pelo céu como um herdeiro, né? De Deus e co-herdeiros, né? De Jesus Cristo. Aqui tem uma notinha que a Andréa vai ler para nós, um grifo, né? Em negrito que foi colocado em nossa lição, que deve servir para a nossa meditação. Há duas possíveis referências a João Marco, sendo chamado simplesmente de Marcos. Em Filemão 1:24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. E em 1 Pedro 5:13, a vossa co-eleita em Babilônia vos saúda, meu filho Marcos. Comentaristas veem também uma possível referência que Marcos faz a si mesmo de forma revelada em seu Evangelho, Marcos 14, 50 a 52. Relato este que não é referido nos demais evangelhos. Isso. Tem muitas coisas, né, que, por exemplo, Marcos, né, quase ninguém sabia que o nome dele era João Marcos, né? E aí nós temos aprendido muitas coisas com essa lição que fala sobre das biografias bíblicas, né? Coisas assim que não são assim revelados, né? Nós nas pesquisas foi se compreendendo melhor. Que Deus possa abençoar a cada um no estudo dessa lição sobre a vida, né? A vida íntima, a vida particular, né? Dos nossos missionários, dos missionários de Jesus, dos cooperadores do Evangelho, dos primeiros cooperadores. E nós podemos aprender grandes lições para nós também podermos ficar firmes, né, com nossa fé firmada e termos uma decisão sempre ao lado de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.